Olá, boa noite a todos vocês, seguidores do programa África Brasil. Eu, Flávio Costa, tenho o maior prazer e maior satisfação hoje estar aqui com você para bater um papo com um grande amigo, irmão, comunicador, uma pessoa que tem história e que vamos bater aquele papo. E você que está aí, eu de antemão quero que você participe, compartilhe a nossa página, faça de tudo para que isso multiplique, porque a pessoa que vai entrar no ar é uma pessoa que tem um trabalho solidificado e, na realidade, ele é um homem de fé. Então, vamos lá. Eu estou trazendo para a sala de visita nosso querido irmão Babalorixá, Márcio de Jagum. Boa noite, Márcio. Sua bênção. Boa noite, meu querido irmão Flávio Costa. Sua bênção. Que Meu pai abençoe. Axé, que Pai Molu nos cubra sempre. Boa noite a todas e todos os seus ouvintes que estão nos acompanhando aqui. Com certeza, Márcio. Como eu disse ainda há pouco, a pessoa hoje na sala de visita é um ser humano que, na realidade, que eu já conheço, que já de longas datas, que participou de vamos dizer assim, vários acontecimentos do África Brasil. Até quero relembrar. Você lembra do primeiro prêmio África Brasil lá no Centro Cultural da Light? Sim, me lembro, ali na Marechal Floriano, no centro do Rio, não foi? Isso. Aonde o programa África Brasil abrilhantou, trazendo personalidades, pessoas que foram escolhidas pelo público, porque na época eu tinha um programa na Bandeirantes, e aonde muitas pessoas foram homenageadas com o troféu África Brasil, em homenagem à Tia Ciata. Então, é de muitos anos que a gente se conhece, né, Márcio? Mas hoje, na realidade, eu quero saber, primeiramente, quem é Márcio Richetti? Onde nasceu? Porque a gente aqui quer saber quem é. Muitos conhecem, mas outros não conhecem. Com essa tecnologia de hoje, porque com essa pandemia você tem a noção que o maior canal que nós hoje estamos podendo usar essa ferramenta é a live. Então, o programa África Brasil traz pessoas, traz personalidades que eu vejo como você sendo uma personalidade que trabalha em prol da nossa cultura. Mas conta pra gente aí quem é o Márcio Richetti. Righetti é o sobrenome do meu pai. Eu, assim como muitos brasileiros e brasileiras, descendo de uma mistura de etnias, de histórias e de migrações diferentes, né? A minha mãe era negra, meu pai de família italiana, e o Márcio Righetti é exatamente um dos frutos dessa mistura. Eu não sei mais onde começa o Márcio Righetti e onde termina o Márcio de Jagum. Não sei. Afinal de contas, nós somos muitos, né? Nós somos plurais, nós somos múltiplos. E isso é que eu acho que dá um interesse especial ao ser humano. Então, nós, seres humanos, não somos reduzidos a uma única origem e não temos uma única métrica, uma única meta. Nós somos resquícios dessas origens e, portanto, eu sou um exemplo disso. Márcio, a realidade é o seguinte. Hoje o programa tem você na sala de visita e nós vamos também conversar sobre toda essa sua trajetória, toda essa vivência, porque Márcio de Jagum é um ser humano, é um praticante das tradições de matriz africana, que, na realidade, muitos que lhe seguem já estão aqui, já começando dando o seu boa noite, como a Jaqueline Baptista, dizendo que um grande mestre, como a Silvia Borges, o Fábio Paiva, Bete Cristina. Olha o pai Renato do Baluaí aí, ó.
Então, todos estão hoje aqui na intenção de realmente conhecer um pouco dessa sua trajetória, desde quando você adentrou dentro das tradições, e falar um pouquinho desse trabalho que é grande, falar sobre o Instituto Ori. Mas antes de qualquer coisa, eu quero avisar os que estão participando hoje dessa live. Eu quero que vocês mandem para a gente, porque a nossa apoiadora, Morada dos Orixás, está sorteando um livro para quem, no final, antes de terminar o programa, nós vamos estar sorteando um livro que é do nosso querido Fernandes Portugal, que se chama Elebó, Magias e Oferendas Afro-Brasileira. E nós temos uma novidade, né, Márcio? Conta pra gente que, além da Morada dos Orixás, você, em off, mas nós já estamos botando no ar, o que você oferece aos ouvintes, aos telespectadores? Pois é. Olha, um grande abraço ao pai Renato, ao Fábio, a Jaqueline, a todos que estão aqui acompanhando a gente. Um beijo carinhoso, muito axé, queridos amigos, alunos, irmãos, enfim. Enfim, nós estamos sorteando aí para os que acompanham o programa um exemplar do livro Ori, a Cabeça como Divindade, com muito prazer, com muito carinho, em homenagem ao programa África Brasil, do meu querido Flávio Costa, amigo de tantas datas. Então você que está participando, que já está aqui no chat, olha, tem outra aqui dizendo, olha, boa noite, Motumbá, Murilo Andrade. A nossa querida Ludmila Tossoni, que é sempre bom ouvir nossos mais velhos falando sobre suas histórias, suas vivências. Parabéns pela live. Ludmila é uma das participantes do grupo que foi entrevistada ontem no bate-papo com Frutos do Baobá. Cabarro, boa noite, maravilhoso seu novo livro sobre a língua iorubá. Estou amando, parabéns. Silvana Guarani, boa noite a todos e a todas. Que ótima live com o palestrante e líder religioso Márcio de Jagum. Márcio, vamos ter que... Sou um admirador de Márcio de Jagum 2. Sua bênção. Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho desse seu trabalho. Quando você adentrou dentro das tradições? Deixa eu agradecer aqui a Karen. Karen, muito obrigado aí pelo carinho. Karen comprou o livro Um Có Iorubá, agora recentemente, que fala da gramática, da tradução, da conversação iorubá. Que bom que você gostou, Karen. Um abraço para o querido Murilo, para a Ludmila, para a Silvana. Então, Flávio, nós, nas religiões de matrizes africanas, nós nos envolvemos por inteiro. Eu penso sempre que a gente não pode ser adepto, a gente não consegue ser adepto do candomblé se a gente não tiver imerso no candomblé. E para estar imerso no candomblé, a gente tem que se permitir. Não dá para ser pela metade, não pode ser um terço, não pode ser um quinto, nós precisamos estar integrais, inteiros. E isso significa, muitas vezes, que a gente tenha a disposição de abraçar não só a liturgia, como se fosse pouco, mas o comportamento, a forma de pensar, a filosofia, os valores sociais, porque nós somos candomblecistas não apenas dentro das cercanias dos nossos terreiros. Nós somos candomblecistas 24 horas por dia. O nosso corpo, como eu gosto de dizer, é um corpo altar, é um corpo que anda, que transita pela sociedade, que carrega dentro de si esses nossos valores, esses nossos pendores, carrega dentro de si essa memória ancestral. Aonde nós formos, aonde nós pisarmos, aonde nós estivermos, nós estamos levando conosco essa herança, esse legado dos ancestrais. Então, isso é uma grande responsabilidade, mas não é um peso, é uma alegria.
é uma grande alegria a gente poder comungar, dividir, franquear isso a todos que tiverem junto conosco. Então, dentro do terreiro, a gente aprende tudo. A gente aprende comportamento, a gente aprende a lavar, passar, cozinhar, homens e mulheres, quer dizer, dentro do terreiro, embora as tarefas administrativas às vezes sejam organizadas com alguns critérios, todos os homens e todas as mulheres aprendem a mesma coisa. Nós podemos, eu aprendi a lavar, passar, cozinhar, varrer, a lavar dentro do terreiro. Né? E isso não fica lá dentro, como eu mencionei. Isso é uma experiência para a vida. A gente tem que assumir essas responsabilidades, esses compromissos, onde a gente estiver. Isso é muito proveitoso. Né? Isso nos coloca todos no mesmo patamar de responsabilidades, de compromissos, de solidariedade. O terreiro é um lugar que é criteriosamente organizado por hierarquias. A gente sabe que a hierarquia no candomblé, a disciplinarização da vontade no candomblé é bastante intensa. É uma metodologia de ensino. Mas, em momento nenhum, nós aprendemos a humilhar. Nós nos confortamos em sermos humilhados. Essa palavra é muito distorcida. Isso não faz parte da nossa realidade. Às vezes, para as pessoas que estão de fora, é preciso compreender a nossa dinâmica. Por isso que eu digo que o candomblé, antes de ser uma religião, é uma filosofia de vida. Quem não entende essa filosofia de vida, obviamente vai estranhar o ato, né, de se reverenciar a sacerdotisa ou sacerdote, o bater a cabeça no chão. Vai dizer, olha, mas que humilhação. Não, isso não é humilhação. Isso é reverência, isso é natureza. Quando nós colocamos o nosso ori no chão, nós estamos, antes de qualquer coisa, reverenciando e celebrando a terra, que é o palco da nossa existência, que é por onde transitamos ao longo do nosso destino, é da onde a gente extrai a nossa subsistência. Quando a gente saúda um mais velho, uma mais velha, nós não estamos nos humilhando, nós estamos celebrando a vida, nós estamos celebrando a sabedoria, nós estamos reverenciando aqueles que viveram mais do que nós, que aprenderam mais do que nós e que, portanto, são fontes de conhecimento. E nós também temos que valorizar, como o candomblé nos ensina, os mais novos. Porque os irmãos mais novos, que nós chamamos de aburô, os irmãos mais novos são aqueles que muitas vezes nos estimulam a continuar na nossa senda, são aqueles que estendem os braços para efetivar aquilo que os mais velhos já não conseguem fazer, aqueles que viabilizam as pontes que precisam ser construídas, e, quem sabe, são aqueles que vão chegar mais longe, mais distantes do que nós próprios. Nós devemos sempre, portanto, e assim aprendemos com os mais velhos, reverenciar aos mais velhos e aos mais novos. Eu acho isso muito bonito, sabe, Flávio? Quando a gente aprende no terreiro, onde quer que a gente esteja, a dizer a benção aos meus mais velhos, a benção aos meus mais novos. Isso é de uma beleza sem fim. Márcio, hoje essa aula que nós estamos trazendo através do programa África Brasil, na sua pessoa, é importante frisar que o candomblé é uma cultura, é uma grande, vamos dizer, um grande trabalho onde a gente tem essa oportunidade de vivenciar, como você mesmo acabou de relatar, a respeito do que é ser um candomblecista. Ter esse espírito primeiramente, de humildade, de ter um entendimento sobre nossos ancestrais. Acho que essa sua fala foi muito importante e mostrar que, na realidade, nós estamos aqui de passagem. Não devemos ficar com picuinhas, ficar trazendo maus fluidos, porque, na realidade, a desunião não faz crescer nada. Isso eu digo em qualquer grupo de trabalho, qualquer religião, qualquer momento de, vamos dizer assim, na vida em si.
porque, na realidade, nós vivemos uma vida politicamente vivida, porque eu acho que tudo é político, mas cada um tem que ter esse feeling de saber entender que, na realidade, todos nós aqui estamos de passagem. Olha, já tem mais pessoas aqui mandando recado para o pai Márcio. Boa noite de paz, com saúde e suas bênçãos. É Dagmar Pereira, que é mãe da nossa querida Nana Kozak. Olha, a Nana Kozak hoje está fazendo um show lá em Copacabana. Realmente é uma mulher que está dentro da playlist da rádio, que vocês devem escutar. É uma bela cantora. Regina Jardim, boa noite. Ouvir o professor Márcio sempre deixa saberes importantes. Boa noite, excelente fala. Obrigado por compartilhar conosco conhecimento. Murilo Andrade, mais uma vez, aí, ó, perfeito. De passagem para pedido de bênção ao meu pai Márcio e parabenizar a programação. A mãe Nilda de Oxóssi, boa noite, Motumbá Babá Márcio, Babá Flávio, parabéns pela live, ótimas falas. É isso, irmão, que na realidade o povo que nos segue, porque todos sabem, quem não sabe, o Flávio Costa, além de ser um comunicador, também é um babalorixá. Então também tem essa vida, tem essa trajetória como o Márcio Jagum, tem essa educação de poder mostrar o que é ser um nato de ser um candomblecista. Fico feliz com a sua fala, Márcio. Obrigado, Flávio. Deixa eu mandar um beijo aqui, se me permite. Claro, hoje a sala de visita é sua. Obrigado. Gentileza sua. Bênção, querida mãe Nilda. Beijo ao meu filho Ramon, Motumbá, Emanuele, Regina, Dagmar, a todos os irmãos e irmãs. Que o Pai Jagum nos proteja, nos abençoe. Flávio, uma coisa que você estava falando, eu estava pensando aqui. Você veja só, quanta coisa que a gente aprende no terreiro, né, que pode ser útil na nossa vida profissional, né, na educação, por exemplo. Outro dia eu conversava com algumas pessoas sobre o nosso sistema educacional. Né? O nosso sistema educacional tradicional, ele é muito ainda estabelecido, ele é muito arcaico e muito fincado, né, numa relação eurocêntrica, né, com referência na Europa. E quanta coisa que a África pode nos ensinar, que a nossa religiosidade nos ensina. Nós temos uma pedagogia, nós temos uma forma de ensino que coloca a todos numa mesma sala de aula. Os idosos e as crianças aprendem juntos, não estão divididos em compartimentos por idade. Essa troca se dá exatamente a partir das experiências e das vivências. A gente aprende, nessa nossa sala de aula do terreiro, com a natureza. O baobá nos ensina, o dendezeiro nos ensina, o ojuorô nos ensina, né? As plantas nos ensinam, os animais estimulam a nossa sensibilidade. A gente aprende a reverenciar os elementos da natureza como divinos, como espiritualizados. A gente aprende solidariedade. Quando alguém se recolhe no terreiro, a casa, a comunidade entra em obrigação. Em algumas tradições, inclusive, entramos em preceito. Nós nos deslocamos, nós nos dedicamos. Hoje um está deitado e os outros estão trabalhando para que aquela obrigação, para que aquela realização se concretize com todos os elementos, com todas as liturgias, com toda a força, com toda a pujança. A sociedade se mobiliza para isso. A gente aprende inclusão. Eu não conheço terreiro que diga você não pode. Essa expressão não existe no candomblé. Você não entra. Não existe essa expressão. As etnias,
as condições físicas, as dificuldades a serem superadas passam a ser de toda a comunidade. Olha quanta coisa o terreiro ensina, olha quantos exemplos a gente pode tomar como parâmetro para a nossa vida profissional em qualquer área, em qualquer setor. Eu me lembro, na casa do meu finado pai Josemar de Ogum, uma irmã de santo que era cega e não deixou de ser iniciada no candomblé, e o orixá se manifestava nela, entrava em transe e dançava, e, obviamente, todos tínhamos o cuidado de preservar a sua integridade, mas integrá-la em tudo que ela se sentisse apta a fazer, a praticar, a realizar. O terreiro ou os terreiros são as embaixadas da diversidade. Enquanto a sociedade fora dos nossos terreiros se estabelece com parâmetros de distanciamento, parâmetros de preconceito, dentro do terreiro, os nossos mais antigos recebiam homossexuais, recebiam prostitutas, recebiam os brancos pobres, porque os ricos tinham outros caminhos, mas quando era rico também era bem recebido, recebia todo mundo. Eu não conheço ninguém que chegue num terreiro e não seja convidado a comer. Já reparou isso? Não é? A nossa prática, né? Você já comeu? Já almoçou? Já lançou? É isso aí. Olha como a gente agrega, como a gente junta, como a gente reúne, como a gente precisa fortalecer cada vez mais essas práticas. É o ato do acolhimento, né, irmão? Exatamente. A gente precisa fortalecer essas práticas. A gente fala muito de união, né, Flávio? A gente precisa de união, como se fosse um produto de supermercado. A gente ir no mercado, está lá na prateleira, vamos comprar 2 quilos de união, 300 gramas de união. Não. A gente constrói união. Assim como eu acho que a gente constrói paz. Paz também é um elemento de desejo de todos nós, né, de todas nós, todo mundo quer paz. Mas como é que se faz na responsabilidade de fazer as diferenças sociais? Não dá para esperar sentado. É uma verdade. Uma fala muito verdadeira. Márcio, realmente para dar continuidade à sua fala, eu preciso falar sobre os nossos apoiadores. Então, vamos lá, começando com o Ilei Luz de Angola, que fica na Avenida Ministro Edgar Romero, 239, Galeria C, lojas 239 e 242 em Madureira. Dona Lourdes Noronha, grande parceira que sempre está nos apoiando em todos os sentidos. Morada dos Orixás, que hoje está sorteando um livro do nosso querido escritor Fernandes Portugal, Elebó. Então, você que esteja participando, eu gostaria que você compartilhasse essa live para poder multiplicar saberes e, ao mesmo tempo, para poder, quem quiser, que antes de terminar essa live, nós vamos estar sorteando o livro Elebó e o livro que o nosso querido Márcio de Jagum também está oferecendo. Orixás e seus mistérios, na Avenida Ministro Edgar Romero, 239, Galeria F, loja 222 e 224, em Madureira. Então, são lojas que realmente você vai encontrar produtos de qualidade e também produtos legítimos africanos. Terreirão Terceiro Milênio, que fica na Estrada do Portela, 435, em Madureira. Estacionamento próprio. Então, você não pode perder a oportunidade de visitar essas lojas e você, com a necessidade de fazer suas obrigações, você chegando nessas lojas, você vai dizer assim: eu sou telespectador, sou ouvinte do programa África Brasil, do querido Flávio Costa, com certeza já vai ter um desconto, que é o melhor, porque na época de hoje, né, Márcio, se não tiver um desconto, fica complicado. E também tem o Instituto de Beleza Selma e Cabeleireiros, fica na Rua Florânia, 28, em Vista Alegre, cuidando dos seus cabelos como ele merece. Então, mulherada que queira dar um trato no seu muco ou no cabelinho, fazendo tranças afros, com certeza, lá no Instituto Beleza Selmas,
vai acontecer. Nós temos até a parceria com a produtora artística Sanutos e Produções. Vai ser lançado no dia 20 de fevereiro mais uma peça teatral que, na realidade, nós aqui do África Brasil vamos estar propagando esse trabalho. Também temos a parceria com a UNDEC, que é a União Nacional das EQEDs. Um grande beijo à nossa presidente, EQED Débora de Airá, que está sempre também contribuindo com o seu trabalho. E hoje, com essa União Nacional das EQEDs, veio e vai acontecer muito mais, que com certeza ninguém está aqui para fazer nada à toa. Olha, veja só, irmão, deixa eu rolar aqui o chat, porque tem muita gente. Renato Alves, benção, pai Márcio, benção, pai Flávio, Ile achei aí, Obalo aí presente, muito obrigado pela partilha. Orugumim, Aline, Mutumbá Márcio de Jagum, Mutumbá Flávio. Luciano Augusto, boa noite, sua benção, pai Márcio de Jagum. Oliveira Eduardo, boa noite a todos, benção, pai, benção, meus irmãos. Kátia Alves, boa noite. Então, Márcio, acho que cada vez mais isso aqui, na realidade, essa ferramenta que nós hoje nós estamos tendo essa oportunidade de botar nossa cara no mundo, serve como uma grande referência e resultado, né? Que nós estamos sendo vistos e, com certeza, as pessoas estão aqui interessadas em conhecer um pouco mais da trajetória de pai Márcio de Jagum. Márcio, fala um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Ori, porque eu conheci você nessa época, você com um programa na Metropolitana, enfim, fazendo o seu trabalho, divulgando as pessoas, divulgando esse instituto. Conta um pouquinho para a gente. Conto sim. Deixa eu só mandar um beijo para os meus filhos Renato, para o Dudu, um beijo para a querida Aline, para o Luciano, para a Kátia Alves. Muito axé, beijo, queridos, obrigado aí pela participação. Ô Flávio, você conheceu o meu finado pai de santo, o querido saudoso pai Josemar. O pai Josemar, ele era um comunicador nato, né? Ele era um cara que dedicou muito tempo da sua vida fazendo um trabalho, naquela época, entre os pioneiros da comunicação das religiões de matrizes africanas na grande mídia. Ele teve programas na Metropolitana, na Rádio Rio de Janeiro, depois na TV Bandeirantes, enfim. E eu admirava, óbvio, mas eu confesso a você que eu nunca tive nenhuma pretensão de seguir esses passos dele, juro que não. Eu me lembro que, em determinada ocasião, ele, depois de alguns anos ausente da rádio, me telefonou e disse assim: meu filho, eu estou voltando hoje para a Metropolitana. Eu já tinha o terreiro aberto lá em Pedra de Guaratiba e tudo mais, e eu queria que você viesse hoje aqui para participar da entrevista, não sei o quê, bater um papo. Eu falei: pai, hoje vai ser complicado. Tem o Ipancã lá, tem um bocado de gente esperando, tem cabrito a dar com pau, tem frango toda a vida. O senhor me pegou de surpresa, pai. Não, veja aí o que você faz. Aí você sabe como é que é isso, né, Flávio? Assim, convite de pai de santo é convocação. É convocação, não é convite. É convocação. Aí eu pensei, falei... Eu cheguei lá no terreiro, olhei para um lado, olhei para o outro, tinha Ebome, tinha Equed, tinha Ogã, falei: vamos fazer o seguinte, vocês dão conta disso aqui, que eu vou lá ficar com meu pai. E fui. E fiquei com ele lá durante o programa, na reestreia dele, na Metropolitana, no programa que ele tinha, que ele fazia, né, com o mesmo nome, chamava-se O Mensageiro de Ogum. Terminou o programa e falou assim: meu filho, você não quer ficar aqui comigo, não? Eu falei: pai, eu não tenho como, eu não vou conseguir dar conta, eu não sei o quê. Ele falou: pensa direitinho e tal. Aí eu pensei e falei: bom,
vou ficar aqui com meu pai. E não me arrependo, não me arrependo. Foi muito bom estar junto com ele nesse período que foi um período final da existência dele nesse plano. Esse projeto, né, o retorno dele, se não me engano, foi em novembro, eu não me lembro agora de cabeça o ano, mas foi em novembro. Quando foi em janeiro do ano seguinte, ele teve um AVC. Passou pelo AVC naquele momento, mas ficou um pouco abatido e não teve condições de continuar. Ele falou assim, você não quer ficar com o programa? Eu falei, pai, eu nunca pensei em fazer esse tipo de trabalho. Não, fica e tal. Ele ainda disse assim, fica com o nome do programa. Eu falei, não tem sentido, né? Eu nem sou de Ogum. O programa tinha o nome dele, a marca dele, por mais de 30 anos. Aí eu pensei, conversei com a turma e tal, vamos tentar fazer alguma coisa até o final do contrato, que ele tinha um contrato com a Metropolitana. Então, a nossa ideia era cumprir, faltavam mais uns 6 meses, talvez, se não isso, e a gente fez um sorteio para a escolha do novo nome, foi sorteado o programa Uri, e contei com o apoio de filhos de santo, de amigos muito queridos que nos ajudaram a construir isso, né? Então, o Renato, o Anderson, o Richard, a Luana, Gabriel, todos eles, o Rubinho, nos ajudaram a montar o programa Uri, que foi uma grande surpresa, sobretudo para mim. Porque a coisa começou a tomar forma, ficou legal, você se lembra bem, a gente fazia entrevistas, a gente batia papo, cobria eventos, foi muito, muito interessante, tinha uma parte cultural. Isso foi me estimulando também a guardar materiais que seriam utilizados nos livros publicados posteriormente. E assim, o programa Ori ficou no ar, não apenas aqueles 6 meses, mas acho que uns 8 anos. Depois a gente foi para a televisão, fizemos o programa Ori com vídeo durante mais uns 3 ou 4 anos, e aí já não deu mais tempo de fazer tudo. Mas grande parte desse material, a gente fez entrevistas assim, históricas, né, com personalidades como Flávio Costa, Babalorixá Flávio Costa, com a saudosa, e com saudosos antigos nossos, a afinada mãe de santo do Flávio, mãe Beata de Iemanjá, mãe Gisele, o Mindareuá, Zezinho da Boa Viagem. Assim, tem um acervo de entrevistas muito interessante, com artistas, personalidades. Eu me lembro a Sandra de Sá, e tantos outros artistas, atores, cantores, que deram seus depoimentos. Né? E lembra do bordão? Sou Ori, sou cabeça. Lembro. Aí dizia, eu sou mãe meninazinha de Oxum, eu sou Ori, eu sou cabeça, eu sou Beata de Iemanjá. Era uma delícia fazer o programa Ori, foi muito divertido, e esse material está todo disponível, porque é assim que eu imagino, é assim que eu penso a nossa cultura. Ela tem que estar disponível, não adianta engavetar, não adianta esconder. Então é para isso que o trabalho é. Então, aproveitando, Márcio, eu deixo eu te fazer um convite aqui no ar ao vivo, eu deixo à disposição o canal África Brasil para que você possa exibir todo esse material. Nós temos no nosso site, que está rolando aí na barra da nossa live, que é o www.programacultafricabrasil.com.br. No site nós temos uma tela que é a câmera ao vivo. Então eu deixo à sua disposição de fazer esse acervo continuar sendo exibido para o mundo. Certo? Com o maior prazer, com o maior prazer. Parte dessas entrevistas já foi remasterizada, já está no site do Ori, no blog do Ori, mas a gente transmite aqui no África Brasil, porque nós somos parceiros, trabalhamos em conjunto. Claro. E como eu disse, Flávio, e é realmente o que eu acredito, não tem sentido a gente guardar material, a gente guardar conhecimento,
Vai ser uma coisa bem gratificante para quem não conhecer essas personalidades que hoje já não se encontram no nosso meio, sabe? São nossos ancestrais, são as nossas referências, que na realidade essa pergunta que eu fiz a respeito do trabalho do Instituto Ori simplesmente uma ponte para que esse trabalho dê continuidade dentro do África Brasil. Como você sabe, nós somos parceiros, não é de hoje. Somos amigos e, na realidade, lutamos pelo mesmo objetivo. Sem dúvida. Ô, Flávio, todas nós somos elos de uma corrente infinita. Ninguém faz nada sozinho. Para nós estarmos hoje aqui, para eu ter feito um pouco do meu trabalho, para você fazer. Outros tantos vieram antes de nós. É verdade. Que romperam barreiras, que mostraram caminhos, que trouxeram os seus conhecimentos, que trouxeram o seu esforço, o seu empenho, a sua competência, que inspiraram a nossa geração, que já está ficando passadinha, e espero que a gente também possa inspirar a novas gerações. Né? Porque, como eu digo, nesse elo, nessa grande corrente, só somos fortes, apenas somos fortes, se estivermos exatamente unidos e com a noção de continuidade. Eu quero citar também a Adriana, o Ogan Negreiros, o Tomegê, que estiveram com a gente no programa Ori durante todo esse tempo, contribuindo com suor, com trabalho, com ideias, com participação, enfim. É impossível, você sabe bem disso, fazer qualquer trabalho exclusivamente. Ninguém é exclusivo. Não, nós somos inclusivos. Para sermos o que nós somos, nós precisamos de quem veio antes de nós. Olha só, a nossa espécie é uma espécie que não sobrevive sem solidariedade. Os nossos rebentos, os nossos bebês, as nossas crias, são tão frágeis, mais frágeis comparativamente aos filhotes de outros animais, que são paridos e se levantam e saem mamando. Os nossos não. Se não tiver ninguém para cuidar, as nossas crias não sobrevivem. Então, a gente nasce da solidariedade, a gente cresce graças à solidariedade, e a gente não pode esquecer disso ao longo da existência. Não faz sentido. Nós precisamos continuar praticando aquilo que é intrínseco à nossa espécie. Solidarizar. Quando a gente quebra esse paradigma, começa a dar defeito. Realmente falou tudo. Então, a partir de agora, em breve, isso vai na rede, a gente vai fazer todo um trabalho de divulgação, que o trabalho do Instituto Ori vai estar incluído no canal África Brasil. Falando nisso, nós temos o Renato Alves dizendo: as temporadas de programa Ori foram de muito aprendizado. Fizemos viagem, coberturas de evento, conhecemos grandes ícones da nossa religião. Para nós mais novos, foi uma verdadeira honra. Santos, maravilhoso convite. É isso aí. Acho que esse trabalho que o Flávio Costa tem é de somar, de multiplicar. E hoje eu estou com um grande irmão que, na realidade, tem o mesmo pensamento e a mesma atitude. Olha, a Kelly Cristina, que vem a ser minha ex-cunhada. Um grande beijo, Kelly. Boa noite, Motumbá. Programa top. Só pessoas de estimada consideração. Sucesso e sabedoria sempre. Olha, Dagmar mandando as palmas. A Emanuele Sanuto dizendo: excelente reflexão. Nilda Martins, fiquei sem bateria, assistirei em seguida. Pode ter certeza que vocês terão essa programação de hoje, amanhã já no canal do África Brasil, com um link que vai poder compartilhar e vocês poderem assistir com calma. Ao nosso irmão aí, Carlos de Obaloaí, Carlos de Carvalho. Boa noite, Flávio.
Mucuyu, meu irmão, grande abraço e obrigado pela sua participação. É isso aí, Márcio. O programa é esse e você já conhece como é a dinâmica, né? Deixa eu mandar um beijo aqui para a mãe Nilda, para Kelly, para Dagmar, para Emanuele, para o Carlos Jobaloaê. Um beijo, Renatinho. Renato me fez lembrar viagens que nós fizemos pelo Programa Ori. Fizemos várias aqui, tanto para o Rio de Janeiro quanto para São Paulo, para Salvador. Nós tivemos entrevistas assim memoráveis. Eu me lembro do contato que nós tivemos, uma entrevista histórica, a saudosa mãe Estela de Oxóssi, querida mãe Estela, Odeca Iodê e Alorixá, do Ileopô Afonjá de Salvador, mãe Regina Lúcia, do Opofonjá daqui do Rio, Babá PC, meu atual pai de santo, o saudoso também Jair de Ogum, tanta gente maravilhosa que fez a nossa história, que deixou, todos eles deixaram exemplos importantes, trajetórias importantes para nos inspirar. Então, foi, como disse o Renato, uma grande honra poder fazer esse trabalho, mas, repito, é um trabalho que é nosso. O Márcio Nobre e a Tatiana Azevedo também participaram tanto do programa Ori. Olha quanta gente, né? Quanta gente era preciso para fazer 1 horinha de programa por semana. Dava trabalho, dava trabalho. É verdade, irmão. Olha, eu gostaria também que você falasse um pouquinho esse lado seu escritor. Essas suas obras que, na realidade, fazem sucesso e realmente demonstra a cultura que você teve a oportunidade de aprender e poder repassar para os seus leitores. Como eu te falei, nada disso estava planejado. Nem o programa, nem curso, nem livro, nada disso estava planejado. Tudo isso. Você vê como é que são as coisas. Foi o pai Josemar de Ogum, sempre Ogum, o Assiuaju, o desbravador, aquele que abre os caminhos, que me puxou para isso. Confesso a você, com toda a pureza d'alma, eu ia continuar escondido nas minhas palhas, feliz da vida. Não adianta, irmão, uma coisa é certa, quem é filho do sol, não adianta, por mais que nós somos pessoas, isso aí é um estilo nosso, viver na nossa, ficar no nosso cantinho, mas Exu faz com que a gente se movimente. Tudo isso tem a ver com o Orixá Exu, que atiça essa nossa capacidade, esse nosso interesse de poder multiplicar saberes. Então, não adianta, por mais que você ficasse escondido debaixo das palhas, Exu foi lá para poder catucar você e dizer assim, chega, está na hora de você estar aí para o mundo e poder somar com aqueles que estão trabalhando em prol a nossa tradição. E o programa Ori acabou sendo o embrião disso tudo, porque tinham vários quadros no programa, você se lembra? Tinha a página... Lembro. É bom você falar, porque as pessoas que não conhecem, ou que conheceram o seu trabalho, que eu sei que tem muitas pessoas que conheceram, só faz agora relembrar essa sua trajetória e essa sua vivência, que é o tema do programa de hoje. Tinha um quadro que era Correndo Gira. O Correndo Gira era exatamente anunciando os eventos culturais, de teatro, televisão, cinema, religiosos, culturais. Ô, minha filha, Ana Paula, beijo, minha filha, Ked. Então, beijo, mãe Dagmar. Então, tinha o Correndo Gira, tinha o Contando um Conto, tinha o Página da Cultura Iorubana, vários quadros, né, com pegadas diferentes, com participações diferentes. E na Página da Cultura Iorubana, eu acabei me disciplinando para escrever um artigo toda semana. E esse material de pesquisa, como eu acabei mencionando, começou, obviamente, a se avolumar, e eu fui organizando. Então, esse material da Página da Cultura Iorubana acabou servindo como base para o meu primeiro livro, né?
o Ori, A Cabeça como Divindade, que foi publicado em 2015. E aí, depois do Ori, e eu fiquei muito interessado em estudar, em pesquisar, né, a cabeça, os desdobramentos dessa liturgia, a filosofia em torno da divindade Ori, que eu acho assim, uma revolução de pensamento, né, uma revolução antiga, porque os iorubais descobriram isso há milhares de anos atrás, e a gente mesmo praticando, frequentando o candomblé, custa muito a compreender, o que é um gatilho extraordinário, e comecei a me interessar, a compreender a semântica, a filosofia através das palavras, das expressões utilizadas no candomblé, e aí logo 2 anos depois veio o dicionário, o livro que eu batizei de Yorubá, Vocabulário Temático do Candomblé, que tem mais de 10 mil verbetes, mais de 1.400 páginas, em que a gente faz a tradução não apenas semântica, não apenas o significado das palavras, mas o significado teológico de cada uma das palavras utilizadas na nossa cultura, no nosso espaço de terreiro. E aí, 2 anos depois, portanto, 2019, veio Euê, A Chave do Portal, que um belo livro também, esse também pela Líteres, onde a gente fez um trabalho, uma pesquisa, não exclusivamente sobre a utilização das ervas. Também tem a parte litúrgica, a parte, digamos, terapêutica, mas, sobretudo, uma busca filosófica de como o Yorubá pensa a saúde, de como o Yorubá entende a doença e qual a influência das divindades da doença dentro dessa composição de escolha de destino que todos nós fazemos a partir do nosso Ori. Então, como fica escolher ser saudável ou escolher ser doente? Como os deuses da saúde e da doença se relacionam com Arum, a divindade da doença? Enfim, e foi um desafio. Aliás, todo livro é um desafio, né? Todo trabalho é um desafio. Antes de mim, abordaram esse tema nada mais, nada menos do que Pierre Verger, do que Stella de Oxóssi, do que Zé Flávio Pessoa de Barros. Então, revisitar um tema como esse, sobretudo antecedido por esses grandes nomes, por esses baluartes, é sempre uma tarefa delicada, é sempre uma tarefa delicada. E aí, quando eu estava quietinho, sossegadinho, no meio da pandemia, entra em contato comigo a editora Arqué, de São Paulo, diz assim: Pai Márcio, a gente queria muito que o senhor escrevesse um livro, a gente quer produzir um livro seu pensando a pandemia. Aí eu falei, caramba, fui, sim, impactado. Como diz você, Flávio, Exu tira a gente da inércia, né? É verdade. Tira a gente da inércia. E aí ele foi fazendo as contas de trás para frente. Não, o que eu queria publicar, vamos lançar em agosto, isso do ano passado. Ele me ligou em junho. Aí eu falei, meu Deus, espera aí. Era final de maio, início de junho. Eu falei, como é que vai ser isso, rapaz? Como é que eu vou conseguir escrever um livro assim tão rápido? E aí, Flávio, eu confesso a você que eu fiquei uns 4 ou 5 dias pensando nisso. Eu não queria escrever um livro sobre a pandemia. Embora seja um tema importante, eu queria escrever um livro sobre o candomblé atravessando a pandemia. E aí, eu fiquei curioso, como é que o candomblé atravessou as outras pandemias do passado? Como é que o candomblé atravessará esta e outras pandemias? Como é que os nossos antepassados sobreviveram a isso? E outras crises, porque a pandemia é a crise do momento, mas a gente tem outras crises que não acabaram e que, infelizmente, não vão acabar, nem com a vacina. Não vai acabar tão cedo, espero que acabe, mas não, infelizmente, não tão cedo. Como
o racismo, a intolerância religiosa, como o desrespeito aos mais velhos, a violência à mulher. Então, eu escrevi, eu digo, escrevemos, eu nunca escrevo sozinho. O candomblé em tempos de crise, pensando o candomblé, pensando a religião antes, durante e após a pandemia. E aí a gente fala de intolerância religiosa, a gente cita casos, inclusive, seculares de intolerância religiosa, questões modernas. A gente questiona e avalia a força de Ori durante a pandemia, a gente fala da filosofia do candomblé, a gente fala de Exu, a gente pergunta e tenta responder onde está Deus diante disso tudo, e acabou que escrevemos, eu, os orixás, os ancestrais, as memórias, a história, o nosso povo, escrevemos isso em 20 dias. Eu acordei todo dia às 5h30 da manhã, todo dia, durante 20 dias, escrevi o livro e saiu pela Arqué. Enquanto eu estava escrevendo esse livro para a Arqué, eu já estava trabalhando no material didático sobre a gramática iorubá. Então, eu peguei o curso que eu leciono na UF, a disciplina que eu leciono na UF, na Universidade Federal Fluminense, no curso de Idioma e Cultura Iorubá, e compilei o curso, a disciplina que tem 4 semestres, né? Eu dou essa disciplina em 4 semestres, iniciante 1, iniciante 2, enfim, e compilei no livro que saiu em novembro do ano passado, Um Có Iorubá, aprendendo e ensinando a gramática, tradução e conversação. Então, eu juntei todo o material. Estou falando feito um boi ladrão, né? Nada, veja só, o programa hoje é com você. E toda essa sua trajetória, por isso que o tema que eu levantei para trazer você seria a sua trajetória e sua vivência. Então, você está dentro do tempo, porque nós temos 8 minutos ainda de programação. E, na realidade, é gratificante ter essa sua fala e saber que você é um homem que trabalha, que faz acontecer. E o África Brasil é isso, é ter essas pessoas dentro dela, mostrando que, na realidade, nós somos pessoas inteligentes. Só não se acha inteligente que é o burro, porque todos nós temos essa capacidade. Basta cada um fazer por onde isso acontecer. Então, dentro dessa tua trajetória, Márcio, o que eu percebo hoje, com esse acervo que você tem, que até eu gostaria que você também falasse aonde as pessoas possam encontrar esse seu acervo, também falar um pouquinho sobre o seu trabalho, porque eu conheço a sua história, sei que você é um homem que é dinâmico a respeito do grupo de trabalho que você tem com os interreligiosos. O grupo que a Luzia Lacerda também levanta, que é a Expo Religião, que é um outro projeto, que você está dentro. Eu participo, eu vejo, sabe, eu acompanho o trabalho de vocês. Já tive uma fase que eu acompanhei de perto, mais perto, no Expo Religião, fazendo entrevistas, enfim. Mas hoje eu vejo de longe e estou aqui para propagar esse seu trabalho, como eu quero trazer a Luzia Lacerda para falar sobre a Expo Religião. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse trabalho que você tem nos interreligiosos. A Luzia Lacerda, querida amiga, querida irmã, ela organizou, criou, constituiu e mantém já há 10 anos um belíssimo trabalho, que é o Instituto Expo Religião. Então, todos os anos, a não ser ano passado, por conta da pandemia, foi postergado, há um evento maravilhoso, congregando religiosos, tradições, comidas, produtos. É um trabalho extraordinário de congraçamento, que já marca o calendário da nossa cidade, do Rio de Janeiro. Eu tenho a honra de participar desse projeto dela, participar como convidado, né? Quem organiza, quem concebe, tudo é ela, eu sou apenas o convidado. E eu tenho participado também, com muito orgulho, com muita satisfação,
desde a época da fundação, do primeiro Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa. É um conselho que existe, foi criado no Rio de Janeiro, existe desde 2018, e foi o primeiro no Brasil, primeiro Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, que congrega 7 secretarias de Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, e 21 matrizes religiosas diferentes. Então, é um fórum extraordinário que funciona muito bem, onde a gente aprende a dialogar, onde a gente aprende com os outros, a gente compreende filosofias, pensamentos, liturgias. Ninguém tem a pretensão de converter nem convencer ninguém de nada. A gente aprende a trabalhar em prol da convergência. E, às vezes, a convergência é um item, mas é um item que faz toda a diferença na vida da gente. E por isso eu me lembro muito daquilo que eu aprendi na cultura iorubá e com a língua iorubá. Tem um verbo iorubá que se diz unkó. Unkó. Unkó quer dizer ao mesmo tempo ensinar e aprender. Observe que dentro dessa constituição filosófica, dentro desse compêndio cultural e linguístico, ensinar e aprender são uma única movimentação. Ninguém consegue, ninguém pode aprender sem ensinar e ensinar sem aprender. Para eles, né, isso é uma coisa só. Por isso é que eu denominei o livro com esse título, quer dizer, ensinando e aprendendo, né? Um có não. O verbo é có. Um có é ensinando, é o gerúndio. O verbo é có. Então, você observa como é que a gente tem tanto a fazer. Eu fico muito orgulhoso, muito feliz, quando alunos meus do curso começam a dar aula de Iorubá, começam a levar isso para os seus terreiros, a criar grupos de estudo, a escrever sobre o assunto. Eu fico muito orgulhoso, porque conhecimento não pode estar estagnado. Você disse muito bem, Flávio, Exu é o rompimento da inércia. Exu é movimento e cultura, memória, história não tem que ficar concentrados em gaveta nenhuma, nem na nossa gaveta do pensamento. Tem que estar à disposição, tem que ser franqueado, tem que ser trazido, provocado para a reflexão de todo mundo. Olha, deixa eu passar aqui, porque tem gente bastante aqui escrevendo. Olha, mais uma vez a Dagmar Pereira, o Senhor da Terra, nosso Pai Omolu, em evidência. Muita gente deste maravilhoso orixá. Peraí, Emanuele... Emanuele Sanuto, pois eu faço a minha contribuição através da produção cultural. Todas essas referências são importantes, como os senhores são para a curadoria de espetáculos e projetos culturais em prol da valorização das religiões de matriz africana. Grata por essa live repleta de inspiração. Olha, o Renato Alves diz, respondendo aos ouvintes, correndo gira, página da cultura iorubana, falei e tá falado. Era algum dos quadros apresentados pelo programa Ori. É isso mesmo. O Daniel Barros, ele diz, excelente livro, muito ensinamento de qualidade, aprendendo muito com esse livro Ori. Mais uma vez, o Renato Alves, os livros de Pai Márcio são essenciais para nós, adeptos, adeptas, pesquisadores e pesquisadoras do candomblé. O Fábio Paiva e as aulas maravilhosas. A Kelly Cristina diz, obra gratificante nesse tempo que vivenciamos. Foi uma felicidade visitar belas páginas que nos levaram a ter um material para pensar. Andréia Teles, boa noite, a bênção de todos.
live enriquecedora. Grata pela oportunidade. Nosso querido irmão Carlos de Omolu, o racismo e a intolerância religiosa, na atualidade, passou a ser um problema político. Sem dúvida. Ana Souto, bênção, meu pai Márcio, que suas palavras sejam sempre sementes de paz, de força e de luz. O Cabarros, parabéns à UF e Prolem. Cursos de línguas maravilhosos, professores excelentes. Mais uma vez, a Dagmar Pereira. Falar faz parte da nossa vivência. Acho uma grande entrega e delicadeza de sua parte dividir com as pessoas seus conhecimentos. Muito obrigado. Zelador Babá Tonilê de Exu. Palavras não descrevem esse grande pai e homem. Meu respeito. De barriga no chão, não pago por essa bênção na minha vida. Lhe amo, pai. Kátia Alves. Muito gratificante ouvir o pai Márcio. Bruna Oliveira. Pai Márcio sempre inspirador e fonte de conhecimento. Bênção. Márcio, realmente eu fico muito feliz de ter todas essas pessoas hoje participando da programação, e o que é bom dura pouco, né? Porque, na realidade, já temos 1 hora de programação, mas eu queria só dar uma estendida, porque o nosso querido irmão Carlos de Omolu falou na questão política. O que você tem a nos dizer a respeito sobre isso? Sobre a intolerância e o racismo? Porque, deixa eu só terminar, porque há pouco tempo surgiu um vídeo na rede onde foi propagado que você estava presente na posse do nosso prefeito Eduardo Paes. Que você seria, vamos dizer assim, foi colocado, você como babalorixá do nosso prefeito. O que você tem a dizer sobre essa exposição e a sua opinião a respeito, politicamente, do que nós hoje tratamos, que cada vez está pior, a questão sobre o racismo e tudo isso, sobre o racismo e essa questão política que, na realidade, faz com que a gente pense, porque muita gente, nessa eleição, foi muito complicado a respeito de votar no novo prefeito. Bom, eu queria aproveitar que você me franqueia a palavra e saudar, abençoar, abraçar, mesmo que de longe, o Carlos, o meu filho Tonilê, muito gentil, a Bruna, o meu filho Renato, ao querido Fábio, a Kátia Alves. Sintam-se abraçados, sintam-se abençoados. Muito obrigado, eu que agradeço pelo carinho, pela gentileza, pela dedicação de todos vocês e pelo incentivo, acima de tudo. Agradeço de coração. Flávio, a intolerância religiosa, o racismo, não são problemas novos. Infelizmente, são problemas muito antigos no nosso país. Desde que europeus chegam aqui, chegam com uma ideia, com uma proposta que não é, em momento nenhum, de incluir, de respeitar as culturas que já estavam presentes nessas terras, que eram as verdadeiras donas dessas terras. Quando começam a trazer, nas condições deploráveis, durante o terrível e longo período da escravidão, homens, mulheres e crianças do continente africano, também nunca foi com uma ideia de respeitar as suas origens, de respeitá-los enquanto humanos, e muito menos a sua cultura e a sua religiosidade. Então, é evidente que o Brasil tem mais de 500 anos, mas se a gente for traçar um corte histórico, né, em pelo menos 500 anos, nós convivemos com essas questões que são de tirania. O racismo, a intolerância religiosa, né, a violência social, a violência ao humano, ao ser humano. Então, esses são desafios que a sociedade vem enfrentando há muitos séculos. Há pelo menos 5 séculos nesse nosso território. E os negros e as negras fazem isso
com competência, com heroísmo, e não precisam de ninguém para falar e fazer além de tudo que eles fizeram. Eu penso que o nosso papel não é de fazer nada além do que esses homens e mulheres tanto que já conquistaram. O nosso dever é de nos aliarmos, de funcionarmos como aliados, como pessoas que não podem aceitar a permanência dessas violências. Nós temos o dever de nos posicionarmos. Isso não é favor, não, é obrigação nossa. E de todas as formas, pelo nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia, dentro do ônibus, dentro do BRT, na rua, na praça, na praia, no trabalho, seja ele qual for, nós precisamos, temos o dever de nos comportarmos de uma forma antirracista, não racista, não intolerante. Então, a política, ela é um ambiente, né, e as instituições públicas são ambientes de todos. Há muito custo se fez, há muito suor e há muito sangue, um Brasil oficialmente laico. Oficialmente. Nós sabemos que na prática não é bem assim. Então, apesar disso, apesar de desde a primeira Constituição republicana, nós sermos um Estado laico e ainda não termos conquistado essa laicidade como algo corrente, fluente na sociedade, nos chama atenção. Nós precisamos ocupar esses espaços. Esses espaços das organizações públicas, da administração pública, do poder público, são plurais. Eles não devem existir em prol de interesses religiosos, seja de quais matrizes forem. Então, a diversidade, ela precisa estar na pauta de todas as ações, de todos os entes públicos. E a gente tem observado que nos últimos anos, bem recentemente, nós temos enfrentado exatamente um movimento oposto, em que há um recrudescimento, em que há um engessamento dessa máquina pública por representantes religiosos que querem desenvolver estratégias de poder. Querem explicitamente transformar este país laico num país exclusivamente cristão. Isso é muito ruim. Não que o cristianismo seja ruim, não que as religiões cristãs sejam ruins. Esse não é o problema. O problema é fazer ou querer transformar a máquina em prol desses interesses. Isso não é laicidade. A laicidade é um patrimônio da democracia. Então, quando a gente se posiciona, eu acho que todos e todas nós devemos fazer isso como parte da nossa religiosidade, como parte da nossa cidadania. Nós precisamos ocupar esses espaços. Esses espaços são plurais. Então, pais de santo, mães de santo, zeladores de umbanda, têm o direito de propor as políticas públicas, de propor ações afirmativas e também de cobrá-las. Então, esse é um dever de cidadania e, repito, um dever, na minha ótica, de religiosidade. É isso aí, Márcio. Valeu pela essa sua resposta. E, ao mesmo tempo, nós já, como já disse, o que é bom dura pouco. Nós estamos já chegando no finalzinho. Eu gostaria de fazer que você fizesse as suas considerações, mas antes disso, temos aqui a Bruna. Pai Márcio, sempre inspirador e fonte de conhecimento. Bênção. E, na realidade, hoje nós temos 2 sorteios. Na realidade, a ganhadora do livro Elebó, que tem como autoria o nosso querido Fernandes Portugal. A ganhadora do dia é a nossa querida Dagmar Pereira. Então, Dagmar, você entra em contato com o nosso contato da produção do África Brasil para poder
eu direcionar para como a senhora vai receber lá na loja, diretamente da morada dos orixás. Porque, na realidade, o nosso apoiador, que é o mais importante, é ter você pertinho dele. Que é lá na morada, na Avenida Ministro Edgar Romero, 244, loja C e D, em Madureira. Essa loja fica em frente ao Mercadão de Madureira. Então, só peço que a senhora entre em contato e, com certeza, nós estaremos agora sorteando esse livro que é cedido pelo nosso querido convidado, Ori, né? A Cabeça como Divindade. A ganhadora da noite é Ludmila Tossoni. Então, vai para você. A mesma forma como você já faz parte da nossa produção, a gente conversa, eu vou entrar em contato com o Márcio para poder a gente fazer essa entrega desse livro autografado pelo nosso querido Márcio de Jagum. Então, saiu o sorteio dos 2 livros. Márcio, mais uma vez eu quero agradecer e ir firmando mais uma vez, mostrando que breve, no canalzinho da TV África Brasil, nós vamos estar multiplicando saberes, trazendo esse acervo do Instituto Ori, com as suas entrevistas, enfim. Todo esse material, todo esse acervo que nós vamos estar multiplicando e botando para frente, né, Márcio? Com certeza. Flávio, muito obrigado. Faltou dar um abraço, um beijo na Bruna. Obrigado, Bruna, pelo carinho. Flávio, muito obrigado pelo carinho, pelo espaço, pela generosidade. Agradeço. Pai Glauber, muito obrigado, sua bênção, Motumbá. Agradeço a você, a todos os seus ouvintes, a todas as suas ouvintes, pela gentileza, pelo acolhimento, pelo carinho. Obrigado, Silvana. Enfim, e desejo que no ano de 2021 os nossos oris, as nossas cabeças queiram fazer diferença. Desejo que os nossos oris realizem. Nós não temos mais tempo para esperar. Nós não teremos uma prorrogação dos nossos dias de vida para compensar o período da pandemia. A nossa hora de fazer é agora. A nossa hora de mudar é agora. Vamos recomeçar. E que esse recomeço não signifique fazer novamente o que nós fazíamos. Eu desejo que o recomeço seja fazer diferente, fazer a diferença. Axé. Muito obrigado, Márcio, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a todos pelo dia de hoje. Paulo Barros, aí, boa noite. Se deixar, a gente vai por noite adentro, Márcio. Mas, mais uma vez, eu só quero agradecer a todos os participantes e esperando uma próxima oportunidade de ter agora na TV Web África Brasil, com acervo do Instituto Ori, para poder multiplicar saberes desse trabalho belíssimo que foi coordenado, dirigido, idealizado por Márcio de Jagum. Um grande beijo no coração, Márcio, e até uma próxima. Fui!